Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, nessa segunda-feira que promete muito para o torcedor vascaíno. O último dia da janela de transferências, segunda agitada, segunda de movimentações, segunda de saídas e chegadas. O Vasco acaba de anunciar a saída de mais um jogador nesta janela de transferências. Tem cria indo para o futebol da Bulgária, claro, a gente vai trazer isso a vocês aqui agora neste Fala Gigante. Além disso, também trazer informações sobre movimentações quanto a chegadas. O Vasco que já acertou a contratação do meio-campo suíço Maxime Domingues e corre contra o tempo para contratar e ao mesmo tempo regularizar o zagueiro Ian. Deixa eu até confirmar o nome, né? Ian Glavinovic, argentino de 22 anos de idade. Então, meu amigo torcedor, é o seguinte, tá? É um Fala Gigante agitadíssimo, movimentadíssimo, que você, é claro, jamais poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não nos conhece ainda, faço questão de me apresentar. Eu sou o Lucas Moretti e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você aí que tá aqui pela primeira vez, o que eu te falo é o seguinte: assista o vídeo com calma, tranquilo, veja o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar, mas se você não gostar, tá tranquilo também. Porém, se curtir, te peço o seguinte, lá no final, veja primeiro, se inscreva no canal, que a sua inscrição é muito importante. E você, é claro, meu amigo torcedor, que tá aqui todos os dias, no Acorda Vascão às 7, no Fala Gigante à tarde e no Boa Noite Gigante à noite, e ainda não é um inscrito, você está vivendo errado. É o seguinte, agora aqui embaixo, já venha e se inscreva no nosso canal. Chegamos hoje à marca gigantesca dos 138.000 inscritos aqui no YouTube e queremos, é claro, muito mais. Então conto com a sua ajuda, conto com a sua presença através da sua inscrição, do seu like, do seu joinha e do seu gostei. E também te peço o seguinte, estaremos com força máxima lá na nossa página do Instagram. Tá aparecendo aí na imagem a vocês e o link está aqui no comentário fixado. Nos siga também através do Instagram, que estaremos fazendo um trabalho muito legal por lá para você, torcedor vascaíno, com videozinhos mais curtos e informativos através dessa outra rede social. Show? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar, é claro, de Vasco da Gama, porque olha, meu amigo torcedor vascaíno, será uma segunda movimentada. Movimentada quanto ao mercado. Porque, né? Dentro das quatro linhas, o Vasco da Gama tá tranquilão. O elenco Cruz Maltino recebe folga hoje, amanhã, terça e quarta-feira. Só volta aos treinamentos na próxima quinta no CT Moacir Barbosa. Folga, é claro, digna, merecida. Vasco que tem 8 jogos de invencibilidade. São 5 vitórias e 3 empates contra Atlético Goianiense, Criciúma e a equipe do Bragantino. Exatamente, 3 empates. Criciúma no estádio Heriberto Rilse em Criciúma, Bragantino no Caldeirão de São Januário e o empate contra o Atlético pela Copa do Brasil em Goiânia. E 5 vitórias importantíssimas que o Vasco da Gama teve nestas últimas 8 partidas, que automaticamente fizeram com que o nosso Cruz Maltino olhasse agora para a parte de cima da tabela. O Vasco de Rafael Paiva desempenha. O Vasco de Rafael Paiva joga. O Vasco de Rafael Paiva pontua e dá alegrias ao torcedor vascaíno. Ontem, mais uma vitória, 1-0, fora de casa, longe de São Januário, que fizeram com que o Vasco da Gama subisse ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje é o 8º colocado, com 34 pontos conquistados, está aí a 5 do Bahia, que é o 7º colocado, e a 7 do São Paulo e do Cruzeiro, que são os sextos e o sexto e o quinto, colocado do Campeonato Brasileiro. Algo importante aqui, em comparação a Bahia, São Paulo e Cruzeiro, o Vasco tem ainda um jogo a menos, ou seja, o Vasco poderia estar até mesmo a menos pontos de distância. 3 pontinhos a mais na tabela, com 37, o Vasco estaria apenas a 2 do Bahia e a 4 de São Paulo e Cruzeiro, muito perto do G6. O Vasco hoje é uma equipe que está de olho na parte de cima. A gente está dando
uma olhada aí nas probabilidades, né, feitas por alguns institutos de pesquisa, o jornal O Globo hoje cita que o Vasco da Gama tem apenas 1,3% de chance de rebaixamento e 16% de chance de uma Libertadores, de estar aí no G6 do Campeonato Brasileiro. A página Chance de Gol cita que o Vasco tem 10% de chance de Libertadores e apenas 0,5% de chance de rebaixamento. Então, assim, portais hoje indicam, o Vasco tem chances reais de estar na Libertadores de 2025. E aí eu fico pensando, imagina você, nós, assistindo um joguinho do Vasco da Gama na Libertadores depois de 7 anos. A última vez que o Vasco disputou uma Libertadores foi em 2018. Voltar a disputar uma Libertadores seria muito legal e muito grandioso para todos nós, torcedores vascaínos. Eu fico imaginando o ano que vem aí, quem sabe, né? Papai do Céu nos abençoar, viajando aí pela América, vendo os jogos do Vasco, trazendo em loco tudo a vocês que estão aí do outro lado. E hoje, é claro, a expectativa fica mais suscetível do que nunca de vermos o nosso Cruz Maltino na Liberta do ano que vem. E os próximos jogos serão decisivos, meu amigo, porque das próximas 9 rodadas que o Vasco da Gama terá, 7 confrontos, ou seja, 7 das próximas 9 rodadas serão contra adversários diretos. Diretos mesmo, meu amigo torcedor vascaíno. O Vasco hoje, após a 25ª rodada, terá 9 confrontos diretos que, ao meu ver, serão decisivos para que o Vasco possa entender o que vai brigar no Campeonato Brasileiro. Por que eu digo isso? Porque o Vasco enfrentará, na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo, que é o atual 4º colocado. Depois de enfrentar o Flamengo, na 26ª rodada, o Vasco pega o Palmeiras na 27ª, que é o 3º colocado. Depois de pegar o Palmeiras, que é o 3º colocado, o Vasco enfrenta o Cruzeiro, na 28ª rodada, 28ª rodada, que é o 5º colocado. Depois de enfrentar o Cruzeiro, que é o 5º, o Vasco vai enfrentar o 6º colocado, que é o São Paulo. Olha a ordem de jogos de confrontos diretos do Vasco. Depois de enfrentar o São Paulo, o Vasco enfrenta o Bahia, que é o 7º colocado. Depois de enfrentar o Bahia, que é o 7º colocado, o Vasco pega o Botafogo, que é o líder. E depois do Botafogo, o Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza. Então o Vasco terá confrontos diretos, meu amigo. O único confronto que não será direto dentre essas rodadas é um confronto que o Vasco terá entre Cruzeiro e São Paulo contra o Juventude, que é uma equipe que está ali, nem na parte de baixo da tabela, nem na parte de cima, mas não deixa de ser um confronto direto. O Juventude hoje tem 24 pontos, é o 14º colocado. Então o Vasco terá confrontos decisivos. Das próximas 9 partidas, até falei 9 rodadas, mas o Cuiabá está nesse bolo e o Cuiabá é um jogo atrasado. Então, das próximas 8 rodadas do Brasileirão, 7 serão contra as equipes que estão na frente do Vasco na tabela. Então, são confrontos que o Vasco da Gama baterá na mesa. Se o Vasco desses próximos 7 jogos vencer 4, o Vasco vai terminar, meu amigo, essa próxima sequência de rodadas lá na frente, lá no topo. Quem sabe até não apenas no G6, mas no G4. Tudo dependerá do trabalho de Paiva, tudo dependerá do trabalho desse elenco, tudo dependerá do foco que esse grupo estará para as próximas rodadas de Campeonato Brasileiro. Mas é claro, né? O Vasco hoje joga, o Vasco da Gama hoje tenta negociar, tenta negociar vitórias jogo a jogo, não entregar derrotas de uma forma fácil, mas infelizmente, meu amigo torcedor, não é apenas isso que está bastando. O Vasco precisa de mais. O Vasco precisa ter mais peças nesse grupo, ter mais reforços nesse elenco. E esse é um ponto muito importante que a gente vai tocar nesse vídeo. Até porque um dos principais pontos, né, a principal informação de fato dessa segunda-feira é sobre o mercado da bola. É o último dia de janela, meu amigo. O Vasco precisa correr contra o tempo para contratar jogadores. E, inclusive, além de negociar compras, negocia vendas, saídas. Hoje, mais uma baixa confirmada. O atacante ponta Eric Marcos, cria das categorias de base do Vasco da Gama, atleta que tem 36 partidas pelo time profissional e 2 gols marcados, foi emprestado. O Vasco acaba de comunicar o empréstimo de Eric Marcos para o Ludogorets da Bulgária, o empréstimo que vai até junho do ano que vem. O Vasco empresta de graça, não receberá nada pelo empréstimo de Eric Marcos, o clube búlgaro pagará integralmente o salário do jogador, e tem no contrato uma opção de compra no valor de 1.800.000 euros. Hoje o euro está na casa aí dos R$6. Então essa opção de compra vai ficar lá em junho do ano que vem na casa aí mais ou menos dos 12 milhões de reais. Para um jogador
que infelizmente não tem entregado. O Eric Marcos sempre foi considerado uma promessa, jogador de base de seleção brasileira, mas que infelizmente no profissional não conseguiu render absolutamente nada. Teve até algumas oportunidades em determinado momento do ano passado, principalmente com o técnico Maurício Barbieri, porém assim que o Ramon Dias chega, meu amigo, ele parece que teve muitos problemas internos. O Eric Marcos, o Cauã Barros, jogadores que perderam espaço aí no elenco com o Ramon e fizeram com que esse ano também tenha sido muito ruim para ambos. Então o Eric Marcos aí chegou a entrar naquela partida contra o Criciúma no Heriberto Rios, no empate pelo placar de 2-2, não foi tão bem. Creio que ali foi a última oportunidade do Cria para mostrar um serviço, como não mostrou. O Vasco optou por emprestá-lo e agora ele é o novo reforço do Ludogorets da Bulgária. Mas o Vasco, além de saídas, é claro, vai ao mercado, contratar, trazer jogadores. Havia uma expectativa muito grande, a gente comentou isso com vocês na Corda Vascão até com uma grande convicção, né? A gente até no vídeo fala que estava fechado, que ele chegaria nesses próximos dias para assinar um contrato com o Vasco da Gama, que é o caso Luan Pérez. Mas é um caso que está tendo várias reviravoltas e hoje, agora, acabou de ter mais uma reviravolta. O jogador estava, sim, fechado, tá? Luan Pérez estava fechado com o Vasco da Gama, era aguardado no Rio de Janeiro para assinar um contrato com o Vasco após ter rescindido seu contrato com o Fenerbahçe, mas a informação que tivemos é que Luan Pérez não virá mais para o Vasco da Gama. O jogador fechou com o Santos. Uma negociação que sofreu reviravoltas nos últimos detalhes. Informações é que o zagueiro acabou nesse momento de chegada, né, de saída da Turquia e vinda ao Brasil, dando preferência ao Santos, dando preferência para jogar em um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Pode até se perguntar, Lucas, por quê? Porque a informação é que o Luan Pérez prefere dar preferência a uma equipe onde ele já é identificado. O Luan Pérez ele teve um grande destaque vestindo a camisa do Santos no ano de 2020. Após esse destaque, ele foi vendido para o Olympique de Marselha à época por quase 30 milhões de reais. Então, exatamente por esse motivo, o jogador optou por retornar à sua casa. O Luan Pérez é natural de São Paulo, ele é paulista, né? Nasceu em São Paulo. Não sabemos se há uma identificação até com relação a sentimento com o Santos. Certo é, ele preferiu retornar ao Santos. Santos vinha negociando com o zagueiro Richelli do Famalicão de Portugal. As negociações também estavam muito avançadas, mas deu errado por lá. Assim que deu errado nesse momento com o Famalicão pela contratação do zagueiro Richelli, o Santos voltou todas as suas energias ao Luan Pérez. Nesse momento as negociações entre o Luan estavam muito avançadas, mas quando o Santos entrou novamente no negócio com o Luan, o Vasco acabou sendo deixado de lado, se tornando o segundo plano, e aí foi um grande problema. Então nesse momento ele está indo sim para o clube paulista. O Vasco automaticamente, após entender que ele vai fechar com o Santos, desistiu da negociação. E a informação, inclusive, meu amigo, é que o staff do jogador, junto ao próprio atleta, pediram um valor de salário exorbitante, muito acima do normal. Isso fez com que o Vasco desse vários passes para trás para não fechar com o zagueiro. Então, jogador que não atua mais de um ano, assim, era um atleta que viria sim para ser importante. O Luan Pérez é um jogador grande, o Luan Pérez é um jogador renomado no cenário do futebol brasileiro e europeu, jogador com passagens por Olympique de Marselha, Fenerbahçe, mas é importante relembrar aqui, Luan Pérez é um atleta que não atua de fato há mais de um ano. A última partida do Luan Pérez, meu amigo, foi agora no mês de junho, de fato. Mas é uma partida que ele atuou pouquíssimo tempo. O Luan Pérez sofreu uma grave lesão, uma lesão semelhante ao do Jair e do Paulinho. Ele rompeu os ligamentos do joelho. E essa lesão fizeram com que ele fosse desfalque do Fenerbahçe durante praticamente toda a temporada de 2023-2024. Ele entrou em campo durante 11 minutos agora no último dia 10 de julho. Então, assim, quase 2 meses da última partida de Luan, que foi, no caso, 11 minutos. Temporada de 2023-24, para você ter noção, o Luan Pérez atuou muito pouco mesmo. Foram exatamente, para a gente trazer em números a vocês, 3 partidas do Luan Pérez com a camisa do Fenerbahçe durante o período de um ano. 3 partidas por conta dessa lesão. Ele teve um período de recuperação longo, atuou realmente apenas 3 jogos, sendo que esse jogo aconteceu em agosto do ano passado. Então o Luan entrou em campo em agosto do ano passado, ficou praticamente um ano todo sem jogar, voltou em julho desse ano e está novamente há 2 meses parado. Então é um jogador que vai demorar muito a entrar no ritmo. Talvez entrando no ritmo ele se destaque, seja um dos melhores da posição do Brasil. Mas até pegar nesse ritmo vai demorar um pouquinho. Então por isso que é uma contratação que, é claro, a gente fica chateado pelo fato do Vasco ter que contratar um zagueiro, pela necessidade de mercado hoje do Vasco da Gama, mas também não é esse zagueiro que era imprescindível para o Vasco da Gama. Não é.
bem assim. O Luan é um bom jogador de fato, mas é um jogador que o Vasco poderá achar outro no mercado com valências melhores e mais pronto, mais preparado, até mesmo na questão física, para chegar, vestir a camisa e jogar. Acho que o Vasco precisa hoje de jogadores como o Jean Davi, né? Ou Jean Davi Menezes, que seja. Jogador que foi apresentado sexta, aliás, chegou ao Rio sexta, foi apresentado e oficializado na terça, e na quinta já estava dentro de campo jogando contra o Atlético. E jogando bem. Ontem já estava no Barradão jogando bem. O Vasco precisa de atletas como esse, que cheguem, assinem, sejam anunciados e vista a camisa rápido, sem esse prazo de recuperação, de identificação, de recuperação de ritmo, como a gente vem sofrendo, por exemplo, com Coutinho, com Teixeira, com Souza, que ainda não entraram na rotação do futebol brasileiro. Mas Luan Pérez não fecha com o Vasco. Porém, o Vasco vem avançando com outras duas frentes. E se o Vasco não vai fechar com o zagueiro Luan, tudo indica que o Vasco feche com o zagueiro Ian Glavinovic, tá? A gente vai trazer mais detalhes sobre esse zagueiro. A gente fez um estudo muito legal sobre ele, tá tudo aqui, ó, para trazer a vocês no Boa Noite Gigante, assim que o Batelo for batido, e o Vasco conseguir a contratação, sobre esse zagueiro de 22 anos de idade, atleta considerado uma promessa do futebol argentino, atleta que há pouco tempo, a gente volta a repetir, fez um estudo muito legal sobre o Ian Glavinovic, atleta que há poucos meses atrás estava sendo procurado por gigantes do futebol argentino. O Racing tentou a contratação do jogador, para você ter noção. Cruz Azul do México também, um clube grande, tentou a contratação do jogador. Era um jogador muito importante mesmo para o New Old Boys, à época de Gabriel Renzi, no caso técnico do clube argentino. Para você ter noção, né? É um zagueiro que gosta de atuar pelo lado esquerdo do sistema defensivo. O Ian Glavinovic é um jogador que atuava ao lado do Esforça. Então, é um jogador que já tem aí até mesmo, né, essa amizade, esse bom relacionamento com o Juan Esforça, hoje jogador do Vasco da Gama, cria da base do New Old Boys juntos durante grande período. Jogadores de seleção argentina também juntos. Então, são jogadores aí considerados grandes promessas do futebol argentino, grandes promessas do New Old Boys, e os dois poderão chegar ao mesmo Vasco da Gama. Qual é a situação hoje do Ian? Jogador que o Vasco formalizou uma proposta inicial e a gente foi apurar e buscar informações, a gente entendeu como foi esse modelo de negociação. O Vasco, após entender que o Luan Pérez não viria, foi com tudo para cima do Ian Glavinovic, fez uma primeira proposta da seguinte maneira: um empréstimo de 1 ano com uma opção de compra. O empréstimo de 1 ano, o Vasco colocou na mesa o valor de R$1 milhão, mais ou menos, e uma compra no valor de 12,5 milhões para ter 80% do passe do jogador. Essa primeira proposta do Vasco não foi boa. O New Old Boys não gostou da proposta do Vasco da Gama, principalmente do valor que o Vasco pagaria ao New Old Boys para ter o Ian Glavinovic por empréstimo. O New Old Boys achou pouco receber R$1 milhão apenas durante o período de 1 ano para que o Vasco tenha o jogador e o New Old Boys perca um atleta importante para o grupo. Então o Vasco aumentou, subiu essa proposta. E qual foi a proposta feita pelo Vasco? $600 mil, algo em torno de R$3,3 milhões. Esse valor, o New Old Boys aceitou, tá? Esse valor aí já está nas mãos do presidente do New Old Boys. O New Old Boys gostou desse valor de R$3,3 milhões e permanece aí o valor de compra no ano que vem, caso, é claro, o Vasco da Gama queira adquirir a compra do jogador, no valor aí de 12,5 milhões, quase 13 milhões de reais. Uma negociação que pode, caso o Vasco da Gama compre o atleta, ser aí de quase 17 milhões de reais o valor total da operação. 3,3 milhões pelo empréstimo de 1 ano, mais quase 13 milhões de reais pela compra. Volto a repetir, caso o Vasco queira comprar o passe do jogador no meio de 2025. Já há um acordo verbal, tá? De acordo com informações aí dadas pelo Lucas Pedrosa agora nessa tarde de segunda-feira, acordo verbal entre o Vasco da Gama e o New Old Boys. De acordo com informações, inclusive, entre o Vasco e o empresário, já está tudo certo, falta realmente apenas a assinatura do contrato. O Vasco automaticamente corre contra o tempo para agilizar a documentação e fazer com que o atleta viaje aqui ao Brasil para assinar esse contrato de 1 ano de empréstimo com o Cruz Maltino. Assim que a gente tiver mais novidades sobre o caso, fica tranquilo que a gente vai trazer tudo a vocês. Então o Vasco não fechando com o Luan Pérez, um jogador com idade mais avançada, com sérios problemas de lesão, e olhando para o Ian, né, Glavinovic, um jogador jovem, argentino, de seleção argentina, que joga pelo lado esquerdo da zaga, entendendo que pode ser um atleta importante aí para fechar com o nosso Cruz Maltino.
Te anima, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E é claro, para fechar essa segunda-feira, praticamente confirmado, estará sendo aguardado aí nos próximos dias o meio-campo suíço Maxime Domingues, tá? Não temos muitas novidades a trazer sobre isso. Realmente, o Vasco fechou com o jogador, o contrato já foi assinado. E você pode até perguntar, Lucas, como o contrato foi assinado se o jogador ele ainda está em Portugal, já que era um atleta do Rio Ave? O Vasco entendeu como tanta urgência a contratação do atleta que essa negociação ela foi feita de uma forma digital. Exatamente, sim, dessa forma. O jogador assinou o contrato em Portugal e o documento foi assinado digitalmente aqui para o Rio de Janeiro, para o Vasco da Gama, para que o Vasco, através desse documento com a assinatura do atleta, pudesse resolver aí as burocracias a tempo. O Vasco vai pagar algo em torno de 12 milhões e meio de reais para o Rio Ave, para ter 100% dos direitos econômicos de Maxime Domingues. Vai assinar aí um contrato com um jogador de 4 anos. Pessoa importante nas tratativas foi Paulo Pitombeira, hoje empresário do João Vitor e também do goleiro Léo Jardim. Então aí realmente o Vasco da Gama conseguindo fechar com o atleta, um canhotinho muito habilidoso, que joga pela região do meio. A gente chegou a comentar com vocês no Acorda Vascão, vai trazer, é claro, ainda mais detalhes no Boa Noite Gigante, mas é um jogador que atua muito mais como uma espécie de segundo volante do que como um ponta, do que como um camisa 10. Muita qualidade, um jogador que pode ajudar muito aí o Vasco da Gama. A gente até chegou a fazer a comparação, uma espécie de Paulinho Paula, né, no meio-campo Cruz Maltino. Mas a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, um vídeo muito grande devido a tudo que a gente trouxe a vocês. E agora sim, você aí, ó, a gente falou que é só voltar no final do vídeo. Você que curtiu o nosso conteúdo, você que gostou do nosso vídeo, você que achou que ficou maneiro aí, pô, gostei desse cara, hein, gostei da forma como ele fala, gostei do canal, gostei do vídeo, da edição, pô, agora eu te falo, se inscreva aí. De verdade mesmo, ajudem o nosso crescimento. Nós contamos muito com o apoio de todos vocês. A inscrição é de sua importância e agradecemos aí pelos 128 mil inscritos no canal do Gigante. Vamos que vamos, hein? Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.